Somente um dos reinos bárbaros durou por muito tempo. É o reino dos francos. Os saxões, os ostrogodos, os visigodos, os alamanos, os ânglos, esses não conseguiram perdurar. Somente os francos tiveram algum sucesso durante a Idade Média. Na Alta Idade Média se formou na Europa um reino chamado Reino dos Francos, que logo se transformaria no Império Carolíngio. O Império Carolíngio foi a tentativa de resgatar o velho Império Romano Ocidental. Na verdade, o Império Carolíngio chegou a se chamar Novo Império Romano do Ocidente. Vamos entender como surge o Império Carolíngio. No século V, um grande general chamado Meroveu, comandando os francos, enfrentou e derrotou os hunos numa grande batalha chamada Batalha dos Campos Catalúnicos. Meroveu ganha muito prestígio por causa disso. Com o passar do tempo, um dos descendentes de Meroveu, chamado Clovis, unifica as tribos dos francos, se converte ao cristianismo e inaugura o que nós chamamos de Reino dos Francos. Era a chamada dinastia merovingia, em homenagem a Meroveu. Ao se converter ao cristianismo, Clovis cria uma identidade para os franceses. Não foi muito fácil converter os francos. Os francos acreditavam em divindades femininas, o cristianismo trazia divindades masculinas. É nessa época que a Igreja Católica cria o culto mariano, que é a veneração pela Mãe de Cristo. Era uma forma de tornar a religião cristã mais acessível aos francos. Ora, Clovis protegia a igreja e, em troca, a igreja dava a Clovis a identidade que ele precisava para manter os francos unidos. Com a morte de Clovis, seus 4 filhos brigaram e dividiram o reino dos francos em 4 partes. Foi apenas no século VII que um descendente de Clovis, chamado Dagoberto, conseguiu reunificar o reino dos francos. Os descendentes de Dagoberto foram chamados de reis indolentes. São os últimos reis da dinastia merovingia. Eles eram chamados de indolentes porque não se preocupavam com o governo. Viviam de festas, de gastanças, despendiam muitos recursos em coisas inúteis, não se preocupavam com a política do reino dos francos. Durante o reinado dos reis indolentes, quem governou foi os mordomos. Os mordomos acabam tomando conta da política dos francos. Um desses mordomos se destaca, era Carlos Martel. Nos tempos de Carlos Martel, no século VIII, os árabes tentam invadir a Europa através da Espanha. E Carlos Martel comanda as tropas dos francos, impedindo a entrada dos árabes na Europa. A batalha que impede os árabes de invadirem o continente europeu é chamada de Batalha de Poitiers. Com essa batalha, Carlos Martel se torna muito poderoso, passa a mandar no reino dos francos sem perguntar ao rei o que poderia e o que não poderia fazer. A crise dos reis indolentes se aprofunda. Com a morte de Carlos Martel, se torna mordomo dos reis indolentes o filho dele, Pepino. Pepino dá um golpe no rei Childerico III, destrona Childerico III, se proclama rei dos francos, sai em defesa do Papa e, por defender o Papa contra os povos lombardos, acaba sendo reconhecido pelo Papa Zacarias como rei dos francos. Pepino inicia a dinastia carolíngia, que é a dinastia do esplendor do império. Com a morte de Pepino, que governa por pouco tempo, por isso é conhecido como Pepino o Breve, assume o trono o filho dele, Carlos Magno. Carlos Magno efetua várias conquistas e expande o império, expande o reino dos francos rumo ao leste. Ele domina uma vasta região que chegava até a Polônia. Então o reino dos francos passa a ocupar a maior parte da Europa. Da França à Polônia, tudo era dominado por Carlos Magno. Em sinal de reconhecimento à igreja, Carlos Magno vai a Roma e pede ao Papa que o coroe imperador. O Papa Leão III aceita a ideia. Ele queria um governante cristão forte o suficiente, bem armado, para proteger a igreja. Então Leão III reconhece o império de Carlos Magno,
E essa é uma situação muito curiosa. A coroação de Carlos Magno como imperador do novo Império Romano do Ocidente se dá no dia 25 de dezembro do ano 800. Por causa dessa coroação, em homenagem a essa coroação, o Natal é comemorado até hoje nesse dia. Então, essa é uma curiosidade interessante. O Natal, de fato, não comemora o nascimento de Cristo, ele relembra o nascimento de Cristo. No fundo, o Natal comemora a coroação do primeiro grande imperador cristão ocidental, que é Carlos Magno. Carlos Magno governa o reino dos francos e depois o Império Carolíngio por 46 anos. Ele governa de 768 a 814. Durante o seu reinado, ele faz várias conquistas, aprofunda a cristianização da Europa, protege a Igreja Católica e organiza o Império Carolíngio administrativamente. Para manter o controle sobre todo o território, Carlos Magno nomeia governantes para o interior do Império Carolíngio. Esses governantes eram chamados de condes. A função dos condes era aplicar as leis de Carlos Magno. As leis de Carlos Magno eram leis escritas. Carlos Magno juntou todas as regras do direito costumeiro, o que a gente chama de direito consuetudinário, aquele direito que vem pela tradição. Ele escreve esse direito consuetudinário e esse direito passa a se chamar leis capitulares. A função dos condes que governavam o interior era aplicar as leis capitulares. Ao mesmo tempo, Carlos Magno coloca para governar as regiões da fronteira do Império fazendeiros que ele chamava de marqueses. As regiões da fronteira ele chamava de marcas. Esses marqueses, além de defender as fronteiras, também tinham a missão de aplicar as capitulares. Para vigiar os condes e os marqueses, Carlos Magno cria um cargo muito interessante, os missi dominici. Eram os olhos e ouvidos do rei. Esses ficavam viajando por todo o Império Carolíngio, colhendo informações, bisbilhotando a vida dos condes e marqueses para ver se alguém estava desobedecendo Carlos Magno. Carlos Magno também recompensava os guerreiros que se destacavam durante as batalhas. Ele recompensava doando terras. O ato de doar terras é chamado de beneficium, e a terra recebida pelo guerreiro é chamada de dominium. Aí está a origem dos senhores feudais. Esses guerreiros que se destacavam nas batalhas e ganhavam terras do imperador passam a ser conhecidos como os vassalos do rei. Eles são os nobres do Império Carolíngio. Bem, Carlos Magno governa por 46 anos e morre completamente analfabeto. Mas isso não quer dizer que ele não se preocupasse com a cultura, com as artes, com a educação. Durante o reinado de Carlos Magno, houve um episódio que nós conhecemos como Renascimento Carolíngio. O Renascimento Carolíngio foi a valorização da cultura, foi a criação de centros de estudo, foi a divulgação das artes, proteção dos artistas, dos filósofos, dos cientistas e também o incentivo à reprodução de obras clássicas. Carlos Magno vai criar centros onde os monges copistas reproduziam as obras da antiguidade clássica. Então, se hoje a gente conhece Aristóteles, Platão, os teatrólogos, Sófocles, Aristófanes, graças a esse renascimento carolíngio, graças a esse incentivo que Carlos Magno deu para que fossem copiadas as obras clássicas. Com a morte